Você já deve ter jogado um jogo com esse cara no elenco. Pode ser que ele era um personagem jogável, um NPC, ou talvez até ele nem tivesse no jogo de fato, mas a sua figura estava ali representada de alguma forma. Trata-se de uma das figuras mais misteriosas e populares da história humana. Não é nem um pouco incomum esbarrar numa referência à sua figura, e em qualquer obra de literatura, jogo, filme. É interessante pensar como foi que essa popularidade atingiu tal contágio. Carregando eles esse ar de mistério, é impossível não ter um certo fascínio e curiosidade relacionado à sua natureza. E entender o que sua imagem representava se torna algo essencial para entender o motivo dessa figura estar representada em certos jogos. Talvez ele apareça por fazer parte da história, de repente ele encaixa com a temática, a ambientação e a estética do universo do jogo, e talvez pode ser que eles colocaram apenas para agradar um público seleto ou para tentar vender roupinhas, independente do contexto. Ou ainda pode ser que ele tá lá só por zoeira mesmo. De todo modo, eu sou irreverente e hoje vamos falar de onde vieram os médicos da praga, Plague Doctor, para os menos íntimos. A medicina tem se desenvolvido demais nos últimos anos, mas claro, para que ela pudesse correr como está agora, primeiro ela precisou engatinhar na Idade Média. E em seus primórdios nós podemos ver curas e métodos arcaicos sendo ainda testados com aplicações e conhecimentos baseados em tentativas e erros, partindo de achismos ou às vezes evidências científicas. Nesses primórdios podemos observar o surgimento dos primeiros profissionais da saúde da Europa. Tentaram conter algo que aconteceu em uma época bem específica da história humana. Eles andavam pelas ruas combatendo um inimigo invisível, usando praticamente trajes hazmat adaptados para a época. Eles percorriam cidades em meio a uma pandemia, sendo o único bastião que se voluntariou a tentar defender a população. Mesmo que com seus métodos duvidosos, esses eram os médicos da peste. Vendo os aparatos que eles utilizavam, ficou evidente a preocupação do povo na época com a proteção individual de um funcionário que trabalhava para o Estado, com procedimentos e equipamentos destinados especificamente às suas funções de maneira a protegê-los. Para entender a necessidade desse profissional na sociedade, precisamos saber o contexto em que eles apareceram. Estamos na segunda metade do século XIV e surge um bacilo, Yersinia pestis, que foi atingir seu auge entre 1346 e 1353. Depois das campanhas de Gengis Khan que conquistou toda a Europa setentrional no fim do século XIII, as pessoas começaram a ser infectadas por esse carinha, pois, vejam só, essa região é a que abrigava um dos maiores reservatórios de roedores infectados endemicamente do mundo. E como as pessoas não sabem ficar quietas no seu canto, essa pandemia se espalhou para a Europa inteira, provavelmente graças ao Silk Road. Essa tal Rota da Seda eram vários caminhos interconectados que passavam pelo sul da Ásia e comercializavam especiarias. E lógico, muita seda. A questão aqui é que essa bactéria estava presente nas pulgas dos ratos. Então essas pulgas proliferaram a bactéria, transmitindo a doença ao picar pessoas suscetíveis a ela. A doença em questão ficou conhecida como peste negra. E especulam que até piolhos conseguiam ser potenciais transmissores dela. Isso tudo somado às péssimas condições de higiene pessoal da época, só fez a peste ganhar mais força. Parando pra pensar, isso me lembra de alguma coisa que aconteceu lá pelo fim de 2019. Me fugiu o nome agora. Bom, o número de mortes subia cada dia, por conta da falta de mão de obra e negligência para com os cadáveres, que eram queimados em piras por não ter mais onde enterrar. E caso não houvesse materiais nem pessoas voluntárias a fazer essas piras, os corpos eram simplesmente deixados nas ruas, aumentando ainda mais o contágio. As pessoas tentavam fugir da Europa de barco, mas os portos, sabendo da situação, não deixavam que eles desembarcassem, botando-os numa quarentena dentro do próprio barco. Quando os ratos no pono do barco vinham junto na viagem, eles conseguiam eventualmente descer pelas cordas que atracavam o barco no cais e andar livres pela cidade. O nome peste negra foi dado devido a manchas escuras que apareciam na pele. Em estados um pouco mais avançados surgiam linfadenomegalias. Esses são bulbos que indicam que o corpo está tentando combater alguma infecção ou inflamação, e nisso a doença ganhou o nome também de peste bubônica. A morte acontecia entre 2 a 5 dias depois da infecção e era extremamente dolorosa. Seus sintomas faziam com que os enfermos sentissem febre, dor de cabeça, tosse, náusea constante e chegavam até a perder seus dentes. Segundo o relato escrito de Guy de Chauliac, o médico do Papa Clemente VI, ele dizia que nos primeiros dias manifestava-se com febre e expectoração sanguinolenta, e os dentes morriam em 3 dias. Decorrido esse tempo, manifestou-se com febre contínua e inchação nas axilas e nas virilhas, e os doentes morriam em 5 dias. Era tão contagiosa que se propagava rapidamente de uma pessoa a outra. O pai não ia ver seu filho, e nem o filho a seu pai. A caridade desaparecera por completo.
a doença vinha de uma bactéria, e a medicina ainda estava engatinhando. Os antibióticos só foram descobertos em 1928, mais ou menos 600 anos depois, por Alexander Fleming, quando ele percebeu que houve uma contaminação por fungos em um dos seus experimentos com bactérias do laboratório. Ele percebeu que o fungo estava espalhando uma espécie de molécula na placa de Petri que acabava matando as bactérias. E pesquisando que raio de fungo era esse, ele chegou até o Penicillium, e assim aconteceu a criação da penicilina. De forma bem resumida, tá? Essa descoberta rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1945. Basicamente, os antibióticos que nós tomamos quando temos uma infecção por bactérias são moléculas que meio que caçam e se grudam no corpo dessas bactérias, criando um efeito bacterostático. O organismo fica incapacitado e acaba morrendo por efeito bactericida. Cada antibiótico funciona de um jeito, mas de forma extremamente resumida, são como remédios que servem para dar um mata-leão nas bactérias, julgando que elas não tenham resistência contra esse antibiótico em específico. Em face a toda a desgraça que recaía sobre a população, apareceram os voluntários que, cobrando quantias monetárias estabelecidas em contratos, ou ao menos o suficiente para viverem na cidade, os médicos da peste apareceram. Era um trabalho difícil, e não havia prestígio algum, por isso poucos se voluntariavam a exercer a medicina. Os médicos da peste eram médicos especializados que tratavam daqueles que haviam contraído a peste negra. Eles eram contratados pelas próprias cidades e eram jovens ou médicos de segunda categoria, que não conseguiram exercer sua função. Não era como se a medicina fosse muito avançada também, então sabendo que eles não eram médicos assim tão capacitados, dá para ter uma ideia dos métodos e tratamentos que eles empregavam. Dentro do arsenal de suas curas e tratamentos existiam técnicas como a sangria, que compunha em fazer cortes precisos no paciente para que deixassem vazar o sangue pútrido da doença e assim seria substituído pelo sangue renovado que o organismo produzisse. Outra grande técnica utilizada era de tomar fresco e beber água. É isso. Bota o paciente para respirar e tomar aguinha. Bom, a água ao menos funciona, já que muitas doenças nos desidratam. Em alguns casos eram colocados sanguessugas e rãs nos bulbos que a doença formava, para que eles sugassem as chagas. E eram utilizados vários tipos de chás e ervas diferentes para o tratamento. E a parte complicada do processo de recuperação, se é que dá para falar que os pacientes realmente se recuperavam. Fazer orações e cumprir penitências, como fazer o paciente ser chicoteado, tendo em vista que eles acreditavam que a doença era uma punição divina. Sua melhor orientação era que o paciente se punisse, para que eles ficassem ao menos livres da culpa de pecados e ficassem com as contas acertadas com Deus. Mas, além de seus modus operandi, o que mais chama atenção quando o assunto são os médicos da praga, realmente é a sua aparência. Eles se vestiam de forma sinistra e peculiar. E se eles apareciam na cidade é porque a coisa já estava muito feia, provavelmente em estado de calamidade pública. A começar pelas suas roupas, eles usavam geralmente aparatos que pudessem cobrir todo o corpo, para que a pele não ficasse à mostra de forma alguma. Sua máscara, que é o seu símbolo mais característico, com o formato de bico de ave, funcionava como uma máscara de gás. Por dentro dela, eles enxergavam através de aberturas cobertas com vidro, e na ponta do bico eram colocados ervas e especiarias como hortelã, cravo, erva cidreira, palha e pétalas perfumadas de flores, que, além de acreditarem que serem eficientes agentes filtrantes, impedia o cheiro exterior de entrar, pois dificilmente um ser humano resistiria a ficar com cheiro de corpos apodrecendo 24 horas por dia. Dá pra chamar tudo isso de EPI, mas acho que de longe o mais peculiar de seus acessórios era uma vara com uma colher amarrada na ponta para poder dar os medicamentos para os pacientes, evitando sequer chegar perto deles. Devia ser uma cena dantesca, pessoas sofrendo e morrendo e um cara vestido de bem TV de longe tentando acertar a boca do paciente com uma colher numa vara de pesca. Incrível. Sendo uma época triste e desgraçada, esses profissionais eram levados extremamente a sério nas cidades que apareciam. Eles eram pagos de acordo com um contrato. Há em Pavia, uma cidade da região da Lombardia, na Itália, um acordo original entre os residentes da cidade e um médico da peste. O contrato determinava que os médicos receberiam 30 florins por mês, recebendo com 2 meses de antecedência, e que o médico deveria tratar de todas as residências que estivessem contaminadas ou com suspeitas. Esses contratos diziam até como o médico deveria se portar, visto que em Prato, também na Itália, um médico chamado de Stefano Mesettino quebrou uma cláusula que dizia que ele devia sempre andar com um zelador ao seu lado ao consultar as pessoas. Ele foi visto tratando enfermos sem esse zelador do seu lado e acabou sendo mutilado só por ter cometido esse ato ilegal e quebrando a regra do contrato. No fim das contas, é tão comum ver a figura referenciando os médicos da praga em jogos e cultura pop que talvez seu significado já tenha até se perdido. Foi um período catastrófico para a humanidade esse que eles estavam, com uma pandemia fazendo mais de 200 milhões de vítimas. E hoje, 700 anos depois, nós conseguimos sobreviver como espécie, mesmo que cometendo erros parecidos ao lidar com uma situação de pandemia. A medicina mudou tanto que talvez o significado do seu símbolo tenha mudado junto. No Carnaval de Veneza, foliões se vestem com roupas que assemelham-se aos doutores. Talvez seja uma maneira de manter exposta a cicatriz que houve nos seus antepassados, ou só estão tentando aliviar o peso que esse passado significou e comemorar que conseguimos seguir em frente. De todo modo, eu vou continuar usando as roupinhas de Plague Doctor que os jogos me dão, ou tentam vender. Elas são bem estilosas. Eu acredito que elas agregam ao jogo com esse estilo, mesmo quando inseridas apenas sem motivo ou contexto nenhum. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Deixe um like se meu conteúdo tenha sido pertinente. E para mais vídeos como esse, ou com uma pegada parecida, considere se inscrever e ativar as notificações. Agradeço os que até que ficaram e até uma próxima ocasião.